Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pode causar estranheza, meus irmãos e irmãs, nós a 2 de julho celebrando São Pedro, já que somos comumente acostumados a recordar a figura de São Pedro e São Paulo no dia 29, que liturgicamente é o dia a eles dedicados. Não somente nas comunidades que celebram a alegria de ter Pedro ou Paulo como padroeiro, mas em muitas comunidades onde a devoção também é bem acertada, bem instalada. Mas os tempos modernos vão dificultando a igreja de celebrar as suas solenidades principais no decorrer da semana. Como 29 caiu na quinta-feira e já não é mais feriado, para que se possa as comunidades católicas acorrer às suas igrejas, a Igreja do Brasil decide celebrar São Pedro e São Paulo no domingo seguinte, em todas as igrejas que não têm Pedro como o principal padroeiro. Quinta-feira nós celebramos com muita alegria no Poti, e ali a devoção a São Pedro pôde ser celebrada. Pela igual veneração que Pedro e Paulo precisam ter em toda a igreja, as comunidades hoje estão reunidas para celebrar não somente o testemunho, mas a entrega e a missão que esses 2 apóstolos, unidos pelo vínculo da fé, têm naquilo que diz respeito à nossa identidade, a identidade católica. O Simão, filho de Jonas, um pescador de Cafarnaum, encontrado por Cristo à beira do lago, chamado ao seu serviço, é uma perfeita testemunha, a quem Deus resolveu colocar como fundamento dos apóstolos, como guarda da fé de Israel e, sobretudo, como vínculo de unidade da igreja. Saulo, um fariseu zeloso, um seguidor do judaísmo, um perseguidor dos cristãos, Deus o quis para tornar apóstolos e fundador de igrejas, levando a experiência do Evangelho às comunidades pagãs e, pela sua fidelidade e pela sua capacidade, alcançar o coração das terras mais distantes. Os 2 são apóstolos da igreja. Pedro, do colégio apostólico, dos 12 que Cristo chamou por primeiro. Paulo, pela experiência no caminho de Damasco, foi constituído também apóstolo e juntado, como ele mesmo defende, por vontade de Deus, àqueles que serviriam como testemunhas da ressurreição do Senhor. Por que é importante celebrarmos São Pedro e São Paulo? Primeiramente porque eles nos dão a segurança de que uma igreja edificada sobre as suas vidas é verdadeiramente a igreja de Cristo. E foi a eles que lhes foi feita a promessa de que esta mesma igreja edificada sobre os apóstolos teriam aí a grande força de lutar contra as portas do inferno e a certeza de que a bênção de Deus nunca se apartará dessa igreja. Os santos padroeiros de Roma fizeram com que a sua vida e o seu testemunho também chegasse ao martírio. Entregaram a vida como semente de novos cristãos e juntos, um pela cruz e outro pela espada, deram o verdadeiro testemunho de Cristo.
eles experimentam juntos hoje a força de uma igreja que não se aparta de seu fundamento. Eles dão a nós o primado e a missão. Eles permitem à igreja, sobretudo quando os recorda naquilo que a Sagrada Escritura revela para eles, a missão confiada por Cristo, a todos nós, mas a eles de modo específico, a missão da unidade e a missão da pregação. A igreja se renova todas as vezes que olha para o testemunho desses dois, de culturas, de lugares tão distantes, de modos de compreender um mundo tão diverso, eles realizam o único Evangelho de Cristo, que alcança o coração de todos os homens e nos alcança hoje, neste tempo, neste ano da graça de 2023. Por igual veneração, todas as igrejas hoje completam a graça de recordar estes irmãos na fé que devem servir como incentivo à caminhada. A nossa igreja é feliz por se continuar apostólica. É a única igreja que pode pedir para si o reconhecimento de que está ligada sucessivamente ao príncipe dos apóstolos, a quem o Senhor edificou a sua igreja, e logo ao Senhor na figura do Papa. Nós repetimos muito esta palavra Papa, mas ela não é propriamente uma palavra, é uma sigla. A palavra Papa quer dizer Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos, ou primeiro dos apóstolos. PA. A gente pode confundir e achar que Papa é o primo do Mingau, né? Não é, não. É Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos, Papa. E é justamente não a figura de quem lá está que realmente realiza o mistério, mas sim aquele que ocupa o lugar de quem está. Portanto, se você procurasse e tivesse a oportunidade de encontrar qualquer santo de qualquer tempo da igreja e perguntasse hoje quem é o Papa, o nome dele é Francisco. Um sucessor legítimo de Pedro, que vai tomando ano após ano no pontificado da igreja o vínculo de unidade. E não há na igreja uma confusão em relação a isso. Todos nós conseguimos visualizar plenamente este vínculo de unidade, que nos une, que nos sustenta, que tem o poder das chaves, que realiza em nome de Cristo, sendo Ele o seu vigário, a força de unir a igreja, do Oriente ao Ocidente, numa fé inabalável. Hoje rezamos por Francisco, mas rezamos também por todos os fundadores de igrejas, que, na mesma coragem de Paulo, vão sendo a referência clara do Evangelho de Cristo nas comunidades que ainda hoje são fundadas pela missão. E é bonito ver como o que a missão tem como conteúdo não é uma doutrina vazia, mas sim uma experiência de vida. Paulo, em tudo aquilo que ele levou às comunidades cristãs, e que muito desta experiência foi incorporada ao Novo Testamento, porque a maior parte do Novo Testamento são as cartas que Paulo escreveu às suas comunidades e aos seus amigos. Nós vemos ele relatar a experiência que ele teve com Cristo e como isso muda profundamente a nossa forma de ser e de viver. Quem dera também nós, irmãos, neste tempo tão urgente e tão necessário de missão, nós também tenhamos uma experiência válida e verdadeira com o Cristo, para a fim de, transformados por esta palavra, também sejamos anunciadores.
sejamos pessoas que tenham algo a dizer de que Cristo realizou isso na minha vida. E, portanto, uma vez Cristo tendo realizado um mistério novo, não posso deixar este mistério somente em mim. Isso é a origem da missão. Ontem à tarde nós fizemos uma pequena missão, muito tímida, mas válida, na igreja de Nossa Senhora da Rosa Mística, mas era bonito ver, quando a Irlanda iniciava ali as indicativas da missão, ela disse: falem da experiência, falem que são igreja e que convidem as pessoas a nos conhecer. E isso muda tudo, quando nós temos a coragem e a ousadia de ir ao indiferente e dizer: venha tomar esta experiência como parte também da tua vida. É claro que ali anunciávamos uma realidade festiva que se aproxima na comunidade, mas ali também é uma oportunidade de dizer o quanto Jesus transforma a nossa vida e o quanto é bom conhecer esta verdade, que nos inspira, nos desinstala, é claro, nos faz sofrer. Não há evangelho sem sofrimento. Não há uma vida de fidelidade a Cristo sem uma entrega. Não há, sobretudo, uma conclusão desta vontade de nossa vida no Criador sem o perfeito testemunho. Assim, estes dois homens de diversas regiões foram unidos em um só mistério: a cidade de Roma, o martírio e o fundamento da fé. Por isso que os dois são celebrados juntos. Em Roma testemunha a vida e a doação desses apóstolos. Herodes tinha muita vontade de matar Pedro, não tinha coragem. Matou o irmão de João, também um apóstolo. E isso agradava ao mundo. Os pagãos experimentavam aquilo como uma grande vitória. Mas Pedro sabia que não poderia fugir da morte. Pedro sabia que seria levado a um testemunho radical. E uma das coisas que mais me impressiona na vida de Pedro, porque como vigário de Cristo, ele teve também a mesma morte de Cristo. Pouca gente fala disso. Ele também morreu crucificado. Só que a cruz de Pedro é de cabeça para baixo. Porque quando foram colocar ele na cruz, ele disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Pode botar de cabeça para baixo, o sofrimento é maior. E às vezes por Cristo, nós temos dificuldades, de nos entregar plenamente. Mesmo sem compreender, sem entender, vamos fugindo como covardes na fé. Quantos ainda hoje se apartam do mistério da igreja somente porque não se sentem confortáveis? Imagine se sentissem provocados a dar um testemunho. Assim rezemos, meus irmãos, para que a igreja deste tempo, do nosso tempo, encontre em nossos corações, em nós mesmos, os verdadeiros lugares do testemunho, da missão e da fé. Amém.